Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fichex Talks. Hoje a gente está recebendo o Fábio Melo, que é Head de Segurança da Informação da Único, e a gente vai falar um pouco sobre o papel do CISO, do Head de Segurança, na educação de pessoas sobre segurança digital. Então, Fábio, se apresenta um pouco para a gente. Obrigado, primeiramente, pelo convite, Fichex, a oportunidade que a Único está me dando também de participar desse podcast. Bom, eu tenho 20 anos de experiência já em segurança e eu acho que temas relacionados à conscientização devem ser em volta de 6 anos, então espero poder contribuir aqui com vocês. Sou formado em sistemas de informação, o MBA em inovação e estratégia, e nessa longa trajetória, eu acho que dá para a gente tirar bons insights aqui. Espero poder contribuir com a comunidade. Com certeza. Fábio, fala um pouco pra gente como que é essa responsabilidade do Head de Segurança, como que você enxerga o impacto que você tem na educação de pessoas sobre segurança digital. Perfeito. Eu acho que o head de segurança em um grupo, né, empresarial, seja ela pequena ou grande, ele é o grande orquestrador, né, da comunicação ali. Ele pode ter mais ou menos recursos, mas ele é o principal responsável por levar essa informação de conscientização do grupo, né, para públicos diferentes, com as métricas, né, a estrutura do programa, da visibilidade, captar recursos, né, então precisa ter um convencimento de outros stakeholders e esse é o principal papel, né, um grande patrocinador de um programa de conscientização, uma empresa. Com certeza. E você acredita que as pessoas elas estão preparadas hoje para os riscos cibernéticos? Bom, a preparação a gente não pode ver como um estado fixo, né? Ela é constante, haja vista que o ambiente cibernético, o digital, ele é muito dinâmico, as ameaças mudam com o passar do tempo. Então, as pessoas estarem preparadas, eu acho que vai depender muito do programa estar se adaptando a essas mudanças também, sabe? Com certeza. Acho que tem muito papel de conscientizar, né? Não é só fazer com que as pessoas entendam os riscos e saibam o impacto que tem na empresa. Acho que também é levar aquilo para o dia a dia das pessoas, né? Perfeito. Como que a Sim. gente pode fazer isso? Bom, esse é um ponto interessante. Fala com com a última pergunta que você fez sobre preparação, né? Eu acredito que um programa de conscientização que ele consegue unir também parte pessoal, que as pessoas conseguem aprender coisas na empresa e levar para sua família, levar para um melhor comportamento na internet, ou lidar com as questões de segurança financeira também, né, para evitar cair em golpes e tudo, eu acho que acaba engajando mais, né? Então, eu acho que o programa não tem que ser one size fits all, sabe? Sempre tudo fechadinho, empacotado, sempre vai falar sobre senha. Eu acho que você tem que olhar o seu ambiente, ou entender como é que está a cultura, entender os principais riscos, onde os incidentes estão ocorrendo mais e ir adaptando. Toda essa adaptação exige também, né, um improviso ali na hora de saber como se comunicar com cada área da empresa. Como Uhum. que você pode definir processos para impactar todas essas pessoas? Bom, eu acho que uma segmentação interna de público é bem relevante e como eu mencionei também, você gerar insights. Na verdade, eu não mencionei ainda, mas eu pensei em separação de público nesse sentido de você entender que áreas técnicas podem ter uma necessidade diferente, né? Áreas corporativas outras, mas você precisa cruzar principalmente com alguns fatores ou algumas métricas que são relacionadas a incidente de segurança. Então, a conscientização ela não pode existir por si só. Ela precisa resolver um problema, senão ela fica só no meio, né? Ela não tem um impacto, né? Qual é o impacto que a gente quer gerar com a conscientização? Então, eu acho que a gente precisa sempre olhar e cruzar essas informações para que as áreas elas comecem a ter uma visibilidade melhor, né? Então, você vai fazer um treinamento, exercício de phishing, qualquer outro tipo de simulação, os porquês devem estar bem claros. Legal.
E assim, né, acho que fazer só simulação de phishing também Uhum, acaba ficando muito no raso, né? uhum, Como que a gente pode ir além? Como que a gente pode fazer com que o treinamento não fique só aquela coisa maçante? perfeito. É, o mercado tem experimentado bastante a microlearning, né? Microlearning, que são esses treinamentos mais curtos, mais enxutos, mais direcionados a temas específicos. E eu cruzaria isso, ou a gente tem feito na empresa atual, nas outras empresas, sempre cruzar com pílulas de informação. Acho que a palavra-chave aqui é constância, sabe? Você manter a constância do programa, não pode ser uma coisa só pontual. E você tem que ter uma abordagem de muita empatia também pelas outras áreas, porque nem sempre a leitura do cenário é muito importante, isso que eu quero dizer, né? Então, você fazer treinamentos demais é muito ruim, o de menos pode não atingir algum checklist de conformidade, algum regulatório. Então, sobre o exercício de phishing especificamente, eu acho que ele tá nesse lugar, né? Para a gente atender, por exemplo, ter um seguro cibernético, você precisa fazer exercícios de phishing. Para você ter um cliente que vai exigir esse tipo de tratativa, você também precisa fazer. Mas não de qualquer jeito, né? Pega aquele é, mote ali e manda que não tem nada a ver com o público, né, da sua empresa. Ele precisa estar bem calibrado, né? E aí vão surgindo as métricas a partir disso. Mas, na minha visão, é mais importante a gente ter as métricas das pessoas que estão reportando, né, um problema, reportando risco, reportando phishing, do que medir quantas pessoas caíram no exercício, né? Porque gera aquele sentimento de culpa, né? Tem uma linha tênue também, né? Se você faz exercício demais, você acaba... Tem um artigo sobre isso que eu não me recordo se é do SANS ou um pesquisador, mas ele abordava um pouco isso, né? Você fazer tanto exercício que as pessoas ficam com medo de clicar em qualquer coisa. É a comunicação interna da empresa passa a nem funcionar mais porque as pessoas têm medo de usar o e-mail. Isso é um risco, né? Porque se a gente começa a punir as pessoas por clicar, né? Pode acontecer isso, Uhum, e aí acontece a famosa rádio peão ali dentro de que, uhum, chegou um e-mail aqui que é um risco, então o pessoal não clica porque vai ser um buraco maior para todo mundo sim. e acaba sendo uma punição fazer o treinamento, né? É. Como que você acha que a gente pode sair disso, manter o engajamento, fazer com que as pessoas ainda assim compreendam a necessidade daquele treinamento? Perfeito. Eu acho que isso entra muito com a geração de insights, né? Os dados, né? Como eu comentei, fazer o exercício ou treinamento por si só não impacta, né? Então, que problema que a gente quer resolver? Para convencer essas outras áreas, eu acho que você pode até periodicamente trazer exemplos reais, né? De casos que foram, claro, com um devido cuidado com a informação que você vai compartilhar, mas, por exemplo, um phishing real que chegou no grupo da sua empresa e compartilhar, tá vendo? Isso aqui acontece. Então, isso acaba trazendo mais engajamento. Ou, se não tem acontecido com certa frequência, trazer um pouco de conhecimento sobre o mercado. Mas sempre com uma ótica de evitar gerar medo, né? Que é medo, incerteza, dúvida, não clica mais, cuidado com isso. Então a gente não acho que não é esse o objetivo. Tem que ter essa razoabilidade na Com certeza. comunicação. Você como head, né, de segurança, acho que você já está numa visão mais focada ali com o board, com as necessidades do negócio, né? Como conectar essas necessidades do negócio com as funções operacionais ali, com a necessidade de conscientizar as pessoas? Perfeito. É, esse ponto é bem importante, porque ele vai tocar na questão de empatia com as áreas que você está se relacionando, como eu comentei, né? E o board também tem uma expectativa quando eles olham um número, né, do programa de conscientização, phishings, treinamentos, cliques, reportes e tal. Precisa ter uma visão que seja transparente, primeiro de tudo, e clara sobre o caminho que está sendo feito. Então, o cruzamento dessas informações, como eu trouxe, poxa, se você tem
uma porcentagem de pessoas que estão fazendo treinamento e ainda assim as taxas de cliques aumentam, então precisa corrigir o curso, né? Ajustar a rota. Os investidores, né, nas empresas que eu tenho passado, é um tema que é muito palpável para eles. É mais fácil falar de conscientização do que você trazer riscos sobre vulnerabilidades em sistemas, que são termos muito mais técnicos e arrojados, né? Agora, sobre conscientização, quando você fala áreas que caíram, vice-presidências ou níveis de cargo, para eles ficam é muito mais claro onde precisa atacar, né? Então, a gente precisa fazer essa ponte, né? Levar essa informação para o board da maneira mais transparente possível. A gente costuma obter esses feedbacks e ajustar no dia a dia. Acho que é um ciclo sem fim, sabe? É um feedback loop. Uhum. E assim, para a gente levar essa informação para o board, você acha que ela tem que ser levada através de relatórios? Como conectar esses dados, dar visibilidade para Uhum. eles, para que tenha essa informação de fácil acesso? Tá. Eu acho que vai depender muito do grupo de empresas, né? O head ali, ele vai. Provavelmente o primeiro relatório que vai fazer vai ser o pior do que o último que ele vai fazer naquela empresa. Eu experimentei muito isso. Então, você chega às vezes com informação demais, não, isso não tá claro. Ou você filtra demais, agora eu não entendi o que vocês estão fazendo. Precisa de mais detalhe. Abre o capô aí pra gente ver o que tem nesse motor que você tá fazendo. Então, não tem uma regra, né? Eu acho que o head vai ter que ir sentindo ali na comunicação e às vezes ela pode ser diferente para a audiência que ele vai tocar. Então, nas empresas que eu passei, tinham relatórios que eram para gerência média ou alta, e quando você ia para um board de auditoria, de investidores, é uma informação diferente, né? Uma informação que se baseia no mesmo dado, ela não é diferente no sentido do dado, mas ela é traduzida de uma outra forma. E como fazer essa tradução? Como que você acha que toda essa informação pode ser passada tanto para o board quanto ali para a parte operacional da empresa, o Uhum. restante ali? Ah, beleza. Então, nas pílulas, nas comunicações, dia a dia, nos exercícios, a coisa é mais transparente, é mais prática, é mais direcionada, é mais fluida, mais constante, uma linguagem mais natural, né? Então você pode usar os comunicadores internos na empresa e fazer o seu programa, usar o e-mail, qualquer meio que a empresa tenha para isso. Mas ali para o board, né, geralmente, ou você vai fazer um relatório de checklists, ou de métricas, ou de engajamento, ou tudo isso junto, né, cruzando esses insights. Então, são públicos diferentes, né? As pessoas, né, do grupo da empresa não precisam de todos esses detalhes, todos esses insights que você está levando, que estão guiando o rumo do programa, né? Ali acho que é uma discussão sobre isso, né? O que a gente está fazendo é efetivo, né? No dia a dia não é isso. No dia a dia é conduzir o programa, conduzir as comunicações, conduzir os exercícios, né? Então, eu acho que por isso que difere a coisa estratégica do programa da operação do programa. Legal. E quando a gente está pensando assim, nesse dia a dia, nesse cotidiano, muita coisa pode acontecer, né? Uhum. Que tipo de erro você acha que são mais comuns? Como que a gente pode fazer uma mudança de curso quando a gente encontra esses erros? Ah, pô, erros mais comuns com certeza vão ocorrer. Eu acho que o principal, falando como head ou qualquer pessoa que esteja responsável pela segurança da informação em uma empresa, ela não lê o cenário mesmo. Eu acho que eu já repeti isso aqui em alguma forma, mas para uma pergunta diferente, ela tem um outro tom. Que quer dizer, o que a empresa tá buscando? Ela é uma empresa business to business, provavelmente ela tem uma cobrança maior de reguladores e tal. É uma empresa que lida com pessoas físicas, então a abordagem ali
é diferente, então talvez você tenha menos investimento, né? Então, o que eu quero dizer com isso? A pessoa chega, senta nessa cadeira, olha lá pro vizinho dele, conversa num evento, vê uma ferramenta maravilhosa e traz para casa, pode ser que não funcione, né? Então, tem que ter essa leitura, começar devagar, né? Eu acho que é um erro que pode ser cometido também, né? Trazer algo muito complexo, muito treinamento, muita coisa de uma vez e as pessoas não conseguirem absorver ou isso não está conectado com nada do dia a dia, as pessoas estão, a empresa está num momento diferente, uma transformação, uma aceleração, é normal elas terem menos aptidão para fazer, participar de programas de conscientização. Então, acho que, resumindo, o erro é essa leitura, sabe? Do nível da empresa, né? O orçamento, até onde você pode ir, né? E quanto você vai conseguir passar essa mensagem, né? Para, especificamente para o tipo de negócio. Claro. E você trouxe aqui pra gente que você já trabalhou em diferentes tipos de negócios, né? Uhum. Como conectar toda essa experiência e como isso impacta na sua carreira e em tudo isso que você traz com você como profissional? Isso é legal, porque, né, eu já trabalhei em empresas de 40 mil funcionários, que eu era parte que cuidava da América Latina e respondia sobre o tema para um coordenador, é um coordinator, né? Não é um coordenador de cargo, não, é um coordenador do programa de Security Awareness no global. Então, na América Latina, você tinha que fazer esse papel mais de cobrança, as áreas terem que fazer, se você não faz treinamento, é, é uma chuva de canivetes, assim, nas áreas, então é um negócio mais top-down. E aí, empresas com uma cultura um pouco mais leve, como as que eu já trabalhei também, elas têm uma abordagem diferente, né? Então, você trazer, como que chama? Gestão de consequências, né? Pode ser um problema, ela precisa ser mais leve, os treinamentos precisam ser mais curtos, precisa ter um espaçamento maior, precisa ter uma motivação maior para aquilo. Então, isso tudo que eu estou comentando reflete, né, na sua pergunta agora especificamente, nesses dias estava acontecendo isso, né? Pô, para onde a gente quer ir agora depois dessa última apresentação que a gente fez aqui para o board? Que rumos que a gente vai tomar no programa? Que soluções que a gente vai adotar na empresa? E é engraçado que eu já. A gente tem um Security Awareness Officer na nossa empresa, né? Que é a Sabrina. Né, ela cuida dessa parte do programa de conscientização. E a gente, nessa discussão ali, eu estava colocando o que ia acontecer de próximos passos. Falei, tá bom, você vai colocar esse treinamento, mas esse e outro, é muito, é menos, já vi isso acontecer. Depois as pessoas se não fizerem, o que vai acontecer com isso? As outras áreas estão, né, engajadas, né? A gente tem a área de people lá, o nosso RH comumente no mercado, assim, mas toda empresa tem seu nome, a gente chama de people, tão junto conosco, né? Como é que a gente vai manter esse cronograma, compliance, qual é o papel do compliance nisso? Então, essas outras experiências, elas vão trazendo essa bagagem. Você chegar lá, aventureiro, vou criar um programa aqui, põe treinamento, que alegria, vou mostrar quantas pessoas clicaram e vamos embora. Não, você começa e tropeça pra caramba. Então, hoje em dia, eu tenho bastante pé no chão, assim, né? De que solução que a gente vai adotar, começar devagar, começar com menos, mas fazer mudanças constantes, né? Nada de um programa de treinamentos que é pro ano inteiro e fica aquele, né, treinamento sempre o mesmo, né? Não, isso acho que com o tempo, assim, eu já tenho aprendido isso. E uma outra coisa bem importante que tinha nessa empresa maior, né, que eu trabalhava na América Latina, você ter pessoas focadas no programa faz muita diferença. Faz muita diferença. Muita, muita, muita. Porque
quando você vê de fora e você vê um slide, um relatório, parece que é um trabalho simples. Mas o que é aquilo por trás, né? Ainda você carregar programa de Security Champions, né? Engajamento, e espalhar para outras áreas, e treinamento, e exercício, e métrica, e relacionamento com todos esses stakeholders que eu comentei, é bem intenso. É bem intenso. Você comentou sobre métricas, né? Como você acredita que as métricas elas podem ser definidas para trazer ou demonstrar o sucesso do programa de conscientização? Boa. Essa palavra sucesso ela é bem importante, né? Porque o que é o sucesso do programa? E a definição de programa também é importante, né? Por definição, um programa ele nunca tem fim. Então, quando que você vai ter o sucesso dele, né? Então, você tá alinhado com alguma métrica, que bem que você colocou, né? Que você tá ajustado, né? Algum benchmark que você tá trabalhando, né? Então, por essa definição, né? Nunca ter fim, a sua métrica também precisa ser ajustada constantemente. E como eu já comentei, a gente não pode simplesmente trazer treinamento, traz exercício, traz qualquer coisa que seja sem conectar com o que é mais importante, né? A gente quer proteger os ativos da empresa, seus dados, nossos clientes, isso é o mais importante. E quando a coisa fica ruim é que a gente teve um incidente, né? Em qualquer empresa é isso. O programa de segurança, de conscientização, ele tem que ter esse objetivo de evitar incidentes, né? Que venham pelo lado humano da coisa, né? Um erro humano. Então, quando a gente pensa nisso, a gente começa a relacionar o programa de conscientização como parte de um todo, né? Não algo isolado. Então, as suas métricas de incidentes são muito relevantes. Então, os seus incidentes relacionados a erro humano, vamos chamar de phishing, cliques, qualquer coisa que seja, relacionados à engenharia social, eles estão diminuindo, eles estão controlados, as pessoas estão reportando mais, como eu já comentei. Essas métricas já vão compondo ali. Se você tem ferramentas de DLP, né, Data Loss Prevention, ou em algumas outras ferramentas, talvez na mesma, você consegue traçar comportamento dos usuários, né? Então, quais usuários, quais áreas têm um comportamento mais arriscado? Clicaram em sites mais perigosos, baixaram mais artefatos maliciosos. Quando você junta essa informação de incidentes com essas métricas de ferramenta, mais as outras do próprio programa de conscientização, você começa a trazer mais consistência, né? Mais informação e um programa com uma decisão mais informada. Com certeza. E assim, né? Depois que um incidente acontece, depois que a casa cai ali, né? Uma pessoa clicou ou algo assim. Como que você enxerga o papel do head de segurança para controlar esse incidente, definir as ações que vão acontecer após isso tudo? Olha, ninguém quer chegar nesse ponto, né? Eu acho que o trabalho no programa de segurança do head e toda a sua equipe e da empresa como um todo, né? Segurança e responsabilidade de todos, é evitar que isso aconteça a qualquer custo. Qualquer custo não, né? Tu acha que tem que ter um trade-off, mas com o melhor custo-benefício, vamos colocar assim. Então, antes que isso aconteça, e para que quando acontecer, a gente tenha uma resposta mais ágil, engajada, enfim, uma melhor resposta para o negócio, a gente retomar as operações normais ou sair daquele incidente, encerrar ele de qualquer forma, com o menor impacto possível. Eu acho que a gente acaba caindo no tema aqui de gestão de incidentes, né? Então, a política bem definida, os manuais, procedimentos bem claros, quando é acionado, que nível que é acionado, comitê gestor de crise, quando é aberto sala de guerra, quando não é,
né? Quem que é envolvido. Então depende do nível do incidente ali, né? Mais ou menos pessoas podem ser envolvidas para sanar e a gente conter. Então, o papel do Red é prevenir, né? Tudo isso que eu comentei é a gente prevenir. E quando acontecer, o time segue esses procedimentos, né? Segue todo esse rito para a gente estabelecer uma operação normal. Claro que somos seres humanos, né? Então, em outros incidentes que eu estive envolvido em outras empresas, existe um calor, existe uma pressão, existe cobranças dos clientes com toda a razão para que a gente resolva a questão o mais rápido possível. Mas se você tem isso tudo programado e, acabei de lembrar, você faz exercício, teste de mesa, né, o chamado tabletop, né, simula com as outras áreas, né, essas situações reais, tudo isso somado, né, essas métricas alimentando sempre o programa de conscientização, né, para trazer, ó, casos reais, o que aconteceu, nunca faça isso. Então, vaza uma informação de alguma coisa, traz para as pessoas, isso não pode acontecer, sabe? Então, você vai sempre alimentando os colaboradores da empresa. Esse é o papel do Red, né? Prevenir isso e seguir os ritos quando acontecer. Com certeza. E de que forma você acha que a análise da visibilidade de dados permite ter mais informações, construir esse espaço aí para responder a esse tipo de coisa? Bom, como eu comentei, né? Assim, se você para o programa de conscientização tá mais robusto, né? Você trazer essas informações das ferramentas, da gestão de incidentes, né? E alimentar o programa de conscientização sobre qual é o próximo treinamento que a gente tem que tomar, né? Por que as pessoas estão clicando? Por que elas estão reportando pouco? Então, que treinamentos que uma área específica precisa fazer, o RH precisa de um treinamento, talvez seja mais voltado a LGPD, né? Eles lidam com dados pessoais dos colaboradores, o marketing, poxa, eles lidam com a marca, será que eles precisam ter mais informação sobre brand protection? O pessoal de tecnologia, será que eles precisam de um programa desenvolvimento seguro, um programa de guardiões de segurança, embaixador, security champion, qualquer nome que a empresa queira dar, né? Então, esses dados, né, sobre vulnerabilidades, incidentes, né, acho que esses dois principais. E como usuários têm se comportado no dia a dia ali, baseado na informação das suas soluções, ferramentas, vão corroborar para moldar o programa ao longo do tempo, né? E você ajustar a dinâmica dele. Com certeza. E assim, a gente tem visto o surgimento de diversas tendências, né? Uhum. A inteligência artificial, tanto para facilitar os ataques, a criação de ataques, quanto também na resposta e na identificação. Que tipo de tendências você tem identificado e quais os impactos que você enxerga agora para o setor? Ótimo. Eu acho que especificamente para conscientização de segurança, a gente vai ver. Eu acho que tem soluções nos Estados Unidos, que pelo que eu estava pesquisando, no Brasil ainda não vi, mas todo esse molde que eu comentei de customização de um programa, ele vai ser feito por IA. Então a gente tem uma convergência de tecnologias. A gente tem SaaS, né, para que o Head de Segurança ou o Security Awareness Officer ou a pessoa que está com essa atribuição de conscientização no grupo, ele pode se beneficiar do SaaS, né, que vai ter todo o aparato para ele fazer a customização do programa. Quando aparato, eu quero dizer o seguinte, opções, flags que ele vai setar ali na solução. Para quem que é esse treinamento? Para a área tal. Que tipo de cargo, que nível de cargo é esse pessoal? Que tema você quer tratar? Como que é o tipo de linguagem? O negócio vai criar o storytelling, cara. Vai criar toda a dinâmica ali, um treinamento de X tempo que você definir,
Então a IA já está fazendo isso para o View do Google, né? Então daqui a pouco a gente vai ver algo bem mais sofisticado, né? Do que a gente pegar os treinamentos que estão ali no SaaS que tem hoje, escolher e colocar no programa. A gente vai moldar de acordo com a necessidade específica daquele momento da empresa. É o que dá para a gente chamar de hiper personalização de um programa de conscientização. Totalmente personalizado. Então, uma outra coisa que eu não sei como vai funcionar ainda, mas a conscientização ela começar a entrar no fluxo de trabalho. Você não ter que fazer um treinamento. Em algum momento você está fazendo uma atividade e alguma tecnologia, provavelmente baseada em IA, entende o que você está fazendo e ela te faz uma pergunta. Assim, ei, você está mandando e-mail. Você sabe como identificar um negócio, sabe? Então, por trás, acho que tem que ter uma gamificação para as pessoas participarem, engajarem e tal. Mas a segurança no fluxo de trabalho, eu acho que ela pode ser que entre em algum momento. Agora, sobre agentes de AI, por exemplo, que já não é mais tendência, a gente já está usando, eu não vi ainda aplicado, pelo menos com as conversas que eu tenho com colegas de mercado, aplicado no dia a dia na conscientização. Você pode usar para criar o seu próprio agente ali com os prompts pré-definidos, para ele te ajudar a ser o seu parceiro ali de criar uma estratégia, ter uma ideia de comunicação, ajustar o tom de uma comunicação e gerar textos, basicamente. Eu acho que ainda está muito, muito devagar isso no mercado, né? Então essas soluções elas vão ter que vir para suprir isso. Um agente que de fato você passa instruções, ele está conectado no e-mail, está conectado ali no seu comunicador e ele já faz a comunicação, já dispara, já faz tudo o que precisa, coleta feedback das respostas nos comentários, né? E envia essa informação para uma base de dados que você tenha para você começar a consolidar. Eu acho que tem bastante coisa. Olha, dá para usar a IA infinitamente, né? De diversas formas. Em outras partes da área de segurança também, a gente vai ter agentes de IA para cada etapa do processo. Você falou, por exemplo, de incidentes, já vão ter ferramentas aí, muito em breve, que a gente tem um agente para cada fase do incidente. Um identificou, isso aqui parece, hein? O outro agente vai triar, o outro agente vai disparar o incidente, o outro agente vai ficar acompanhando, né, a War Room ali e ele vê se a solução surgiu, sabe? Vai ter uma coisa nesse sentido. Então a conscientização, eu acho que tem que caminhar para esse lado, senão a gente vai ficar parado em software de prateleira. Sim. E a gente tem que pensar também que do outro lado a atualização é constante, né? Ali os atacantes, né, eles estão sempre pegando o que o mercado não vê, onde não enxerga qualquer brecha, né? Como que você acha que a gente pode se preparar, né? A sua visão como um head, como que uma empresa pode ter a capacidade de estar se antecipando, se adiantando com essas tendências aí? A famosa briga de gato e rato, né? Acho que a adaptação do programa de forma constante, né? Tem que ter um dinamismo, como eu comentei, nada by the book, nada one size fits all, serve para todo mundo. Eu acho que a empresa tem que ter tiros curtos para ir adaptando o seu programa, né? Não fazer uma coisa para o ano todo, um programa para o ano todo, porque o mercado vai atropelar, né? Os fraudadores, né? O pessoal que quer invadir sua empresa, né? Tem várias palavrinhas para isso. Gera um monte de discussão, vou chamar de hacker, né? Sim. Não pode falar hacker. Isso acaba impactando bastante, né? Se você não acompanha. Então, de novo, assim, o programa de conscientização, ele vai precisar estar apoiado também em tendências de inteligência de ameaças, né?
como você trouxe, como que o pessoal está fazendo, como é que eles estão burlando, eles estão criando reuniões falsas, estão fazendo deepfake. Então, os treinamentos têm que se adaptar a isso, né? Mas não adianta nada você pegar lá e fazer, olha, tô vendo no mercado aqui que estão fazendo deepfake para roubar, invadir sua conta, né? De alguma forma assim. Se a sua empresa não teve nenhum incidente desse tipo, ou ela não tem nenhuma relação com isso. Então, cabe ao Red também, né, acompanhar a tendência, mas não exagerar, né? Então, a sua empresa ela tem um outro tipo de negócio, ela acha que ele tem que focar no que é mais importante. Em resumo, vão ter tendências, vão ter ameaças novas, mas tem que ter um bom senso e filtrar para o que está acontecendo para a sua empresa, né? Senão você acaba criando um canhão para matar a mosca. É um monte de inteligência de ameaça, um monte de automação, gente para olhar para tudo isso e a empresa não resolveu o problema de troca de senha. Ah, a pessoa compartilha, nem colocou MFA nas coisas, sabe? Então, a segurança precisa ser progressiva, né? Então, chega num grupo lá, nossa, sentei na cadeira aqui. Vamos colocar o programa de segurança da NASA, né? Você precisa resolver o básico bem feito, e aí depois você vai atrás dessas tendências, né? Que elas não vão parar. Então, você ficar é uma corrida de gato e rato, como eu falei. Que tipo de conselho, como você acha que o mercado tem abarcado, né, o programa de conscientização? O que você falaria ali para quem está desenvolvendo o seu programa de conscientização na visão de um head? Eu acho que é um bom ponto, né, pra gente trazer aqui, porque você fez uma pergunta sobre o que, quais os erros, né, alguma coisa assim, e eu acho que cabe um pouco do que eu trouxe na outra questão, né? Um principal conselho, começar pequeno, né? Mas começar, né? Comece tentando atender o básico, né? O básico bem feito. Se é um regulador, se é uma necessidade de investidor, se é uma necessidade de compliance para qualquer fim que seja, uma certificação, né? Embora seja para compliance, ela não vai atrapalhar a empresa, ela vai trazer mais maturidade de qualquer forma. Então, eu começaria mais simples, né? Isso é um conselho que eu daria, né? Faça o que está sendo pedido, vai sentindo o programa, atendendo essas necessidades, fazendo o básico bem feito e depois você vai evoluindo, né? Absorvendo as outras métricas, trazendo outros insights de outras ferramentas, como eu comentei, né? Senão o programa vai acabar ficando isolado, né? E sem conexão. E nessa, nessa vida, né, do programa do Red que começou a trabalhar, né, nesse grupo, né, vai depender muito da maturidade da empresa, vai depender do tipo de negócio, como eu trouxe aqui. Então, essa leitura precisa ser bem feita, né? Então, com calma, né? Devagar e sempre e adaptando, porque uma hora esse básico bem feito, ele começa a incomodar, né? As pessoas começam a questionar. Essa é a bagagem que eu trago lá da outra pergunta. Ué, mas para que isso? Não é que toda vez tem que fazer esse exercício? Toda vez tem que fazer esse treinamento? Então, depois que você cumpriu essa primeira etapa, você está bem conforme, você começa a fazer essas adaptações. E o tempo que isso vai levar, acho que vai depender de cada grupo, né? E os recursos que você tem. A gente pode falar de empresas muito pequenas, né, que podem se beneficiar de soluções de vídeos, até como Cidadão na Rede, né, o Fique Esperto.seg.br. Então, acompanhar o CGI.br tem materiais ótimos para empresas bem pequenas que não tem orçamento nem nada. Os vídeos são gratuitos, dá para você virar parceiro, colocar o logo. Então, um head, né, uma pessoa que está trabalhando numa empresa sem recursos, ele pode começar dessa forma, né? Escolher o melhor treinamento ali, o melhor vídeo para começar a cumprir com
com esse compliance, né? E soluções de phishing, poxa, não tem um investimento agora. Tem open source. Tem open source. Ele consegue adaptar os e-mails, subir o servidor, fazer os disparos, cumprir aquela agenda. E conforme ele for conquistando a maturidade, o negócio for evoluindo de alguma forma, ele pode adquirir outras soluções, pessoas que podem suportar mais o programa, que estou imaginando aqui que nesse que eu estou comentando, uma empresa, pessoa, né? Só tem uma pessoa de segurança, ou tem umas 5, não tem ninguém especializado no programa de segurança, de conscientização de segurança, porque tem muitos temas, né? O antivírus precisa vir primeiro, né? Aquela coisa, né? O firewall, né? Antigamente, era o básico. E o programa de conscientização não vai vir assim de cara com um orçamento para você tocar. Agora, empresas mais maduras, né, globais, que elas têm uma agenda regulatória multifacetada, internacionalizada, com vários reguladores, aí a agenda às vezes é diferente, né? Então, provavelmente a pessoa que vai trabalhar tá sentada nesse grupo é uma agenda já mais top-down, como eu trouxe, ela já é mais mandatória, precisa fazer para a gente manter o compliance. E geralmente está atrelado até metas, né, de colaboradores, bônus, risco para alguma área. Então a coisa varia bastante. Mas, resumindo, né, se quem está chegando para fazer isso agora, começar devagar, com pouco investimento, para não ter a cobrança ali, né, que a coisa não está funcionando. Então, devagar e sempre, né? Constância acho que é importante. Com certeza. Fábio, queria te agradecer mais uma vez. Muito obrigado pelo bate-papo. Se quiser deixar uma mensagem final, mas mais uma vez, muito obrigado. Bom, eu que agradeço a participação aqui no podcast da PhishX, agradeço ao Único pela oportunidade, né, toda a equipe de segurança que está lá hoje trabalhando para que eu possa estar aqui, né, e se alguém tiver entrar em contato, quiser trocar uma ideia no mercado, né, no LinkedIn ou nos comentários aí, vai ser um prazer poder colaborar. Show de bola. Muito obrigado aí ao pessoal e deixa aí nos comentários qual que você acredita que é o papel do CISO dentro da educação em cibersegurança. E até a próxima, pessoal. Valeu!